Vamos lá, pessoal. O objetivo desse breve vídeo é apresentar algumas características distintivas da Revolução Industrial atrasada estadunidense, né? Na lógica da nossa discussão das revoluções industriais atrasadas. No primeiro momento, a gente precisa entender as características dos Estados Unidos e diferentes regiões dos Estados Unidos sendo condicionadas pelas características naturais. Então, eu tenho assim, por um lado, a lógica é a forma com que você tem possibilidade de se inserir na divisão internacional do trabalho e condiciona as possibilidades de desenvolvimento capitalista, né? E direciona essas possibilidades, olhando ali para os Estados Unidos. Lembrando que a divisão internacional do trabalho, comandada pela Inglaterra após a primeira Revolução Industrial, levava a uma complementaridade restrita, né? Como a gente já discutiu. Então, nesse cenário, a gente precisa olhar primeiro para duas grandes regiões, tá? A região sul e a região nordeste, né? Então, a lógica é: os condicionantes naturais encaminham determinados padrões de integração à divisão internacional do trabalho, que por sua vez tem impactos no que diz respeito à capacidade de dinamismo doméstica e impactos na forma de organização da produção doméstica e, consequentemente, no avanço ou bloqueio da industrialização. Um ponto central para se entender a industrialização estadunidense é a integração em diversas dimensões, tanto campo-cidade, quanto região sul com o nordeste, quanto integração interna e externa. A partir da integração de todos esses elementos, a gente consegue traçar um bom panorama, né? Inicialmente, a ideia é olhar para a região sul. Ali você tem características geográficas, climáticas, que fariam, o Deep South americano, fariam com que houvesse uma complementaridade maior à economia britânica. A ideia é: eu tenho um conjunto de recursos naturais que é complementar, de alguma maneira ou de outra, a industrialização britânica. Estou falando assim da produção de algodão, da produção de outros produtos mais adaptados a um clima mais quente, diferente da região nordeste com o seu clima temperado. Então a lógica é: eu vou constituindo gradativamente na região sul um conjunto de propriedades que vai se reorganizar no sentido de se acoplar à divisão internacional do trabalho, fornecendo a exportação de produtos naturais para a Inglaterra. Então, eu tenho, para fornecer esses produtos naturais para a Inglaterra, eu preciso de uma reorganização da forma da produção e da propriedade. Então, as pequenas propriedades vão se transformando em grandes propriedades. Eu vou tendo um processo de concentração da terra, vou tendo um processo de centralização, vou tendo um processo de formação de grandes latifúndios que são capazes de oferecer na escala e na regularidade necessárias pela Inglaterra. Ou seja, eu vou desestruturando uma forma de organização que não era compatível com a grande exportação de recursos naturais. Isso significa necessariamente eu ter, ou necessariamente não, significou nesse momento, historicamente, eu ter a organização a partir da mão de obra escrava. Então, tenho a constituição de grandes propriedades, de fundos escravocrata, concentração de renda. Tudo isso faz com que tenha muito dinamismo na região sul, se acoplando à divisão internacional do trabalho inglesa, mas a partir da oferta de produtos intensivos e recursos naturais. Ok. Em paralelo a esse processo, uma vez que eu tenho uma grande concentração de renda e de riqueza, o avanço de uma sociedade escravocrata, eu tenho dificuldade de ter outros pré-requisitos que são necessários para a industrialização.
Essa forma de organização, de alguma maneira ou de outra, barra o avanço da industrialização na região sul, porque eu precisaria, para o avanço da industrialização, uma maior complexidade nas relações produtivas urbanas, uma integração campo-cidade, pequenas propriedades, um maior equilíbrio na relação capital-trabalho, o avanço da monetização da economia para além das propriedades exportadoras, o avanço do artesanato, do putting out system, da manufatura, tudo isso seria necessário para você viabilizar transformações no sentido da industrialização. E na região sul, dada a forma de organização da produção, de acoplamento à divisão internacional do trabalho, esse processo fica interrompido ou bloqueado, né? Já na região nordeste, ou seja, eu tenho um bloqueio do aprofundamento da divisão social do trabalho, que era fundamental para o avanço na industrialização, mas uma região com bastante dinamismo. Já na região nordeste, as características naturais, inclusive, inviabilizam uma integração à divisão internacional do trabalho inglesa, tal qual ocorre na região sul. Então, eu tenho regiões de clima temperado. Olha o ponto central, pessoal. Não há uma complementaridade a priori entre a capacidade de desenvolvimento produtivo da região nordeste e as demandas derivadas da divisão internacional do trabalho comandadas pela Inglaterra. Por quê? Porque eu tenho condicionantes naturais muito semelhantes. Então eu tenho um clima mais ou menos parecido e não tenho produtos que são altamente demandados e complementados. E também não tenho uma riqueza na exploração de recursos minerais. Ou seja, a similaridade com relação à Europa faz com que, entre aspas, a região Nordeste, no primeiro momento, seja um fracasso no que diz respeito à colonização, dentro de uma lógica de colonização que está relacionado à extração de excedente a partir da integração complementar, certo? Tudo isso faz com que eu tenha a impossibilidade de estabelecer grandes culturas de exportação. Logo, eu não tenho uma transformação da ocupação da terra, da reorganização da terra como mercado da terra como capital e do trabalho como mercadoria a partir de uma lógica escravocrata, certo? Isso faz com que na região Nordeste eu ainda tenha pré-requisitos semelhantes àqueles que eram vigentes na Inglaterra e em parcelas da Europa no período de Revolução Industrial. O que eu estou falando aqui? Pequenas propriedades independentes, uma divisão social do trabalho mais avançada, um avanço do grau de monetização nos interstícios da sociedade, um avanço do capital comercial, um controle do excedente a partir de dentro, isso vai ser muito importante, uma diversificação das relações sociais e comerciais urbanas, uma integração campo-cidade, um maior equilíbrio entre as relações capital-trabalho, o desenvolvimento do artesanato, o desenvolvimento do putting out system, da manufatura em alguma dimensão, ou seja, eu não tenho uma economia voltada exclusivamente, principalmente para fora, se reorganizando a partir do trabalho escravo de grandes propriedades, certo? Tal qual tinha na região sul. Isso vai possibilitar, ainda num cenário de pequenas propriedades e de atração de imigrantes europeus que tinham o domínio da técnica produtiva, dado o fato do conhecimento ser tácito, o desenvolvimento das atividades manufatureiras na região Nordeste. Então tem duas dimensões, certo? A integração entre essas duas dimensões vai ser fundamental, conforme a gente vai discutir daqui a pouquinho. Ok, além dessa integração das duas dimensões, região Nordeste-Sul, conforme a gente vai discutir, eu tenho na região Nordeste uma integração entre campo e cidade, ou seja, eu tenho, tal qual ocorre na Inglaterra, a coexistência de revoluções na dimensão urbana e na dimensão agrícola. Eu tenho aumento da produtividade agrícola, eu tenho aumento da produtividade urbana, eu tenho uma reorganização da produção a partir de uma lógica cada vez mais voltada à exploração capitalista, certo? Olhando agora para a dimensão externa, a economia estadunidense consegue se acoplar à divisão internacional do trabalho
de forma a viabilizar o avanço da acumulação do excedente doméstico. Como a gente conhece já daquela discussão do comércio triangular, né, você consegue captar excedente externo para viabilizar suas transformações domésticas. É claro que captar o excedente não significa necessariamente avançar na transformação estrutural. Depende das políticas, do direcionamento e da estratégia de desenvolvimento. Eu posso apenas aumentar o excedente a partir de um maior dinamismo, mas não capitanear essas transformações. Então, como eu estou olhando lá, a economia estadunidense consegue se integrar fazendo a ponte entre a importação de escravos da Inglaterra para as Antilhas, ou seja, você capta uma parcela interessante do excedente a partir do comércio escravocrata, exporta madeiras, alguns materiais para as Antilhas, importa de lá produtos derivados da cana, os processa e reexporta para a África. Então você tem uma integração comercial que permite uma geração de excedente não desprezível e, muito importante, controlada a partir de dentro. Dado o fracasso, inclusive, da estratégia de colonização no Nordeste. Isso faz com que, ao controlar o excedente, eu controlo o meu destino de nação. Eu decido como eu vou apropriá-lo, como eu vou viabilizar a reprodução desse excedente a partir de condicionantes nacionais internos. É a discussão lá do List olhando para o Hamilton, nos Estados Unidos, e não a partir de uma lógica completamente associada à divisão internacional do trabalho comandada pela metrópole, né? Nesse sentido, eu tenho políticas de incentivo ao desenvolvimento da manufatura na região Nordeste. Eu tenho políticas muito claras. A ideia é se produzir domesticamente, desde o primeiro secretário do Tesouro dos Estados Unidos, o Alexander Hamilton. A ideia é: eu vou contornar as minhas vantagens comparativas naturais, não vou renegá-las, mas vou reconstruir outras vantagens comparativas, avançando no sentido da manufatura. Report on Manufactures, a obra dele. A ideia é: os Estados Unidos precisa se inserir na divisão internacional do trabalho a partir da industrialização, e não a partir de uma industrialização, a partir de um acoplamento subordinado, tal qual poderia ser derivado caso o modelo da região sul fosse vitorioso, inclusive na Guerra de Secessão, né? A ideia é o seguinte: olha, então eu vou ter políticas nesse cenário de incentivo a desenvolvimento da manufatura e industrialização, políticas públicas muito claras, protecionismo pós-independência muito forte, protecionismo muito forte, incentivos de diversas. Os Estados Unidos apregoa bastante essa ideia de um certo liberalismo como todo, né? Mas foi uma das nações mais protecionistas do mundo no momento da sua industrialização. Isso inspira até a leitura lá do List. Incentivos muito fortes para o desenvolvimento da atividade manufatureira. Proíba a exportação de alguns produtos não processados domesticamente para incentivar o processamento deles, do incentivo para as exportações manufatureiras, incentivo à imigração, incentivo à cópia, incentivo a missões que vão roubar segredos industriais em outros países, faço obras de infraestrutura, canais, ou seja, estou abrindo espaço para o capital vinculado à dimensão industrial. Além disso, eu tenho a complementariedade restrita com relação à Inglaterra e uma certa, digamos, uma certa leniência inglesa, não tem em termos relativos, uma vigilância tão forte no que diz respeito à fiscalização inglesa para não se desenvolver manufaturas nas colônias. Como resultado desse processo, eu passo a ter uma endogenização do dinamismo nos Estados Unidos. Ele passa crescentemente a ser a partir de dentro, comandadas pelas decisões de reprodução do capital a partir de dentro. Tem o desenvolvimento das atividades manufatureiras da indústria têxtil na região Nordeste. Depois a gente vai discutir no vídeo seguinte a importância das ferrovias e do D1 para a industrialização atrasada, para as industrializações atrasadas nos Estados Unidos, Alemanha
e França, né? Mas por enquanto a gente fecha nessa questão aqui da indústria têxtil. E como resultado desse processo todo, há uma integração bastante complexa entre circuitos comerciais internos. Isso é bastante interessante. Então eu tenho a integração da região sul, nordeste e meio oeste com uma complementaridade muito forte. A região sul capta o dinamismo a partir da integração à divisão internacional do trabalho inglesa, exportando produtos agrícolas, principalmente algodão, ok, fumo também, mas a produção na região sul é controlada pelo capital comercial e bancário da região nordeste. Então, o capital comercial e bancário da região nordeste controla a parcela da produção na região sul, capta o dinamismo externo, gera excedente. Esse capital é controlado a partir da região nordeste. Então, o excedente, a acumulação, propicia o avanço do desenvolvimento da indústria têxtil na região nordeste, propicia o avanço da transformação estrutural. Em paralelo a todo esse processo, eu tenho um desenvolvimento industrial estadunidense muito baseado no uso de recursos naturais, é muito intenso no uso de recursos naturais, a história do desenvolvimento industrial americana. Esse uso intenso dos recursos naturais também está associado ao avanço para a região oeste. Então eu tenho nessa relação entre sul e nordeste, eu tenho o meio oeste americano, a corrida para o oeste, desbravando uma fronteira agrícola de altíssima produtividade a partir de máquinas e equipamentos. Isso vai ser um pouco depois, né? A partir do estabelecimento das fazendas bonanza, que eles chamam, que seria algo como o agronegócio brasileiro. Também hoje a gente dá para estabelecer um paralelo, o agronegócio estadunidense na região de Illinois. Você tem as fazendas bonanzas mecanizadas, avançadas, produzindo em larga escala. Isso vai ser um pouquinho depois. Mas no meio oeste você vai ter uma integração produzindo alimentos, insumos, matérias-primas para a região nordeste e para a região sul. Então, produz alimentos para a população da região sul e para a região nordeste e insumos, matérias-primas para o processo de industrialização também na região nordeste. Então, tem uma complexa integração entre as regiões sul, meio oeste e nordeste, ao mesmo tempo que eu tenho uma integração, a divisão internacional do trabalho, propiciando o avanço, propiciando o dinamismo interno e a acumulação. Ou seja, as formas de integração variam a partir de condicionantes naturais, variam a partir da forma da propriedade que vai sendo estabelecida a partir desses condicionantes e culminam determinadas estratégias de desenvolvimento, possibilidades de estratégias que são potencializadas por, ou não, no caso da região sul, por políticas públicas muito claras no sentido da industrialização. Esse é o panorama. Depois a gente avança na discussão da importância da constituição do D1 de maneira mais geral para as industrializações atrasadas.